Olá, família, graça e paz. Uma alegria estou aqui com você mais uma vez. Eu espero que essas breves mensagens tenham trazido para você e para sua casa rudimentos familiares concernentes à Escritura, concernentes à Palavra de Deus. A importância de todos nós voltarmos o nosso coração para a Palavra e aprendermos, darmos passo a passo em direção àquilo que é certo, àquilo que é correto. Agirmos assertivamente em disposição à palavra de Deus, estarmos dispostos à palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre Sansão. Sansão é um herói muito conhecido da Escritura para todos nós. Por quê? Sansão é filho de um casal onde havia a presença da esterilidade e é onde Manoá recebe da parte de Deus a direção que ele teria um filho. Esse filho seria nazireu, ou seja, ele não cortaria o cabelo, ele não chegaria perto de nada que procedesse da vinha, da vide, e assim por diante. Bom, esse moço ele nasce e ele ganha da parte de Deus uma força extraordinária. As pessoas temiam Sansão. Ele era um homem forte fisicamente. Só que emocionalmente ele era muito frágil, e é aqui que eu quero começar a nossa lição de hoje. Eu sei que você é família e você tem seus filhos, e é muito importante você reconhecer a incapacidade dos seus filhos. É muito importante você reconhecer as habilidades deles e as debilidades deles. Isso é muito importante. Até mais importante do que as habilidades é você reconhecer as debilidades deles, porque é aí que eles vão precisar de você. Quando um pai e uma mãe reconhecem a debilidade do filho, ele se prepara, ele se arma para isso. Os pais de Sansão não tinham inteligência emocional para identificar aquele menino como uma pessoa sensível, uma pessoa que precisava de carinho, de amor, de afeto, uma pessoa que precisava de uma instrução emocional e espiritual. Tudo que Sansão tinha era uma força física e o conhecimento que ele tinha que livrar Israel. Seria alguém que traria livramento para Israel. E assim foi a sua vida. Ele se casa, seu casamento não dá certo, porque ele, com toda aquela característica da personalidade dele, ele faz uma brincadeira, uma enquete, dinâmica, vamos dizer assim, no casamento, às vezes para descontrair, ele faz essa dinâmica e deu muito errado, não deu certo, ele perde a esposa e ele fica meio revoltado, meio chateado, e ele faz algumas coisas erradas até chegar em Gaza. Em Gaza é o momento final da vida dele, ali que ele sentencia a história dele por meio de uma prostituta chamada Dalila, Então a história de Sansão é uma história que ela poderia ter sido uma história que nos ensinaria sobre força física, unida à força emocional e à força espiritual, mas não. É uma história que só ensina a força física, que na verdade, na época serviu para quê? Para livrar Israel durante quanto tempo? O quanto tempo ele estava vivo? Apenas isso. Então você percebe que às vezes nós valorizamos tanto as coisas nos nossos filhos, no nosso cônjuge, que faz tão pouco pela família e às vezes desprezamos coisas que faz muito, como o amor, a amizade, a educação, o carinho, o cuidado, A importância de nós valorizarmos coisas que são rudimentares em nossos relacionamentos. Isso é importante, nós entendermos sobre isso. E eu quero ler com você em Juízes capítulo 16. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e foi até ela. E os gazitas disseram a Dalila, pagaram a Dalila para que Dalila pudesse persuadir Sansão, persuadi-lo para que ele pudesse revelar a sua força. Antes de eu continuar o texto, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu queria dar o nome, nesse devocional de hoje, como o mistério da sua força. Sabe qual é o mistério da sua força? É a sua comunhão com Deus. É o seu nazireado com Deus. O mistério da força de Sansão era a comunhão dele com Deus. A importância da sua comunhão com Deus, os seus momentos de orações. Você sabia que a sua alma, ela só consegue ficar no lugar que deve ficar, ela só deve ocupar o lugar que deve ocupar por meio da oração? Somente a oração traz sujeição à alma. Somente a oração traz submissão à alma.
a importância de você orar com a sua família, a importância de você fazer o seu devocional com a sua família, orar com eles, ministrar a palavra de Deus com eles. Isso é importante. É importante você olhar para as pessoas que você convive e ver, além dos seus adjetivos, as debilidades delas. Será que alguma vez alguém viu em Sansão, a não ser aquele homem forte? Será que alguém viu um menino sofrido, carente, depressivo? Será que alguém olhou para Sansão e viu alguém que precisava de uma mão, de uma ajuda, de um ato de misericórdia? Então os gazitas alugaram Dalila para poder corrompê-lo. E a Bíblia diz assim, versículo de número 6 de Juízes 16. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Aqui ele já deveria ter visto que havia uma intenção ruim e negativa com respeito à sua própria vida. Só que, mais uma vez, ele leva na brincadeira. Ele começa a fazer com ela algumas pegadinhas, dizendo, se fizesse isso, se fizesse aquilo outro. E aí não deu certo. Não brinque com coisas sérias. Não coloque piadas em coisas sérias. Coisas sérias são coisas sérias, não é? Quantas vezes você olha para o seu casamento, para o seu relacionamento, e você não dá valor ao seu relacionamento, ao seu casamento, achando que porque o seu casamento tem aí seus 30, 40 anos, 50 anos de casado, ele não pode ruir. Não pense assim. Casamentos são relacionamentos que devem ser alimentados. Pessoas devem ser alimentadas com amor. A importância de nós entendermos o valor que nós temos que dar àquilo que nós temos. A Bíblia diz assim no versículo de número 15. Então ela disse, como dirás tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. A sua família tem uma força, tá? Toda família tem uma força, todo ser humano tem uma força. Nós precisamos preservar essa força por meio de uma cobertura, por meio de uma proteção. Por exemplo, a força da sua esposa é o ânimo. Por exemplo, a força do seu marido é a determinação. Conserve isso. A força da sua esposa é a alegria. A força do seu marido é a tranquilidade, é a paz. É uma pessoa, assim, amável. Conserve isso. Vamos conservar a força que as pessoas têm. Vamos dar valor àquilo que faz com que a família seja uma locomotiva que anda, que percorre, que trilha, que prospera, que cresce. A importância de nós entendermos isso. Isso sucedeu no versículo 16, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração. E lhe disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Eu quero fazer um paralelo aqui e dizer que a sua esposa não é como qualquer outra pessoa, que o seu marido não é como qualquer outro homem, que os seus filhos não são como quaisquer pessoa, não. Nós precisamos entender a individualidade e a individuação que existe em cada pessoa, que nós não tratemos ninguém no sentido plural, que nós possamos tratar singularmente cada um daqueles que nós tem amado, daqueles que Deus tem nos presenteado, que nós temos tido o privilégio de conviver. Essa é a importância nos relacionamentos, de nós estarmos juntos com as pessoas e valorizarmos cada um daqueles que nós temos tido esse relacionamento, amém? Nós vamos orar daqui a pouco, mas antes de orar, deixa eu lembrar para você aquilo que nós falamos. Nós falamos sobre você enxergar as debilidades das pessoas que convivem com você e funcionar como cobertura perto delas, e não como alguém que evidencia ou que critique, de forma alguma. Nós estamos juntos numa mesma luta, numa mesma batalha. Honrar a Deus por meio da nossa família. Procure fazer isso. Olha, sua força vem de Deus.
A sua união com Deus, a sua comunhão com Deus é que faz a diferença, é que faz com que as coisas aconteçam. Isso é importante você entender. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos pelas famílias, que elas possam consolidar-se cada vez mais, agregar-se cada vez mais, amar-se cada vez mais. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, livre os lares do adultério, da prostituição, livre os lares, ó Deus, das traições, dos divórcios, das amarguras, ó Deus, muitas vezes machucando este coração. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe e até o próximo Olá, Família.